Invadimos aqui o podcast do CDL+, e eu sou Luana Pacheco, sou fotógrafa, mãe, empreendedora. Estou aqui com mais 3 mulheres incríveis, todas empreendedoras, a Maíra, Estela e Noélia. E assim, gente, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a maternidade, sobre empreendedorismo, a nossa correria, o dia a dia. E eu quero começar com a Maíra, né, que é a pessoa que eu tenho mais afinidade aqui, tô sempre junto, trabalho com ela. E Maíra, conta pra gente como que foi assim, o início de tudo, lá atrás, quando você começou. Primeiramente, oi para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, essas mulheres tão inspiradoras também, que acredito que é aquele ditado, né? Deus une propósito, une pessoas, e aqui a gente está compartilhando para você também que está ouvindo, vai ser incrível. Tô aqui, acabei de comentar com as meninas que passa um filme na minha cabeça, tá podendo partilhar desse espaço com tantas mulheres bacanas e contar um pouquinho da história. Comecei, acho que eu sempre tive essa veia de empreendedora, buscando meu espaço, meu lugar no mundo. Já vendi docinho na escola, já fui sacoleira por muitos anos, e então sempre corri atrás do meu. E hoje eu sou proprietária da Multimarcas Lila, e que é um sonho que foi realizado. E estou aí buscando sempre estar inovando pelas pessoas que escolhem vestir Lila. Eu falo que é muito mais do que comprar uma roupa, vender uma roupa, né? A gente vende autoestima, quem lida com beleza, você também, né? É verdade. A gente lida com estima, lida com beleza, com sonhos, então uma coisa une a outra. Então a gente tá muito Exatamente. Feliz. E como eu tô com ela, né, no dia a dia, na correria de trabalho, a gente vê, assim, como que a gente ganha o dia, sabe? Um dia após o outro, é uma correria. Exatamente. E fazer a nossa marca, focar nisso, tentar dar o máximo, é o que mais importa no final de tudo. Com assim, certeza. né? Independente da profissão, Estela também Exato. aqui, pioneira, né, no ramo. De móveis modulares. Exatamente, pioneira. Então, a gente tem que se reinventar o tempo todo, independente da área que a gente segue. Principalmente hoje, que a gente é consumido com muita informação, facilidade de tudo. Então, a gente tem que se reinventar. E isso a gente tem que amar o que faz, porque é muito desgastante, né, meninas? É verdade. Tem dia que a gente... Uau! Total. E isso eu acho que é o que impulsiona a gente também, né? Por a gente ter os desafios, por ser constante, a mudança ser constante, é o que também impulsiona a gente a fazer sempre o melhor. Então, acho que isso que faz com que a gente fique meio que viciado, né? A gente é meio viciado. É verdade, nisso. porque Empreendedorismo vicia, eu acho, né? É verdade, porque além de todo o desafio que a gente já sempre enfrentou, hoje a gente tem, né, a realidade aí, né, da internet, que é mais uma coisa que a gente tem que estar se jogando, e assim, os desafios eles só crescem. Então, tem que ter amor mesmo pelo que faz para poder levar adiante. Exatamente. E, gente, agora aproveitando esse gancho, assim, né? Como nós aqui trabalhamos com imagem, você, acho que todo mundo, né? Eu gosto muito de falar sobre o desafio de você sair da caixa, de fazer diferente, porque se você não buscar, né? Alguma coisa para te motivar, ser diferente, fazer o diferente, você acaba ficando naquele círculo. Mais do mesmo. Exatamente, exatamente. Por isso que é muito importante, dentro até dessa rotina toda que a gente está falando também, dos desafios. Rotina, leia-se loucura, né? A gente também buscar, estudar também mais sobre os nossos ramos, viajar mais, ter mais contatos com pessoas de fora, para pensar justamente fora da caixinha. Para sair, né? Fazer o diferente. Porque às vezes a gente se limita muito com o que está ali no nosso dia a dia. E aí um exercício muito interessante que eu sempre faço também, eu chego às vezes na empresa e falo assim, hoje eu vou entrar aqui, vou pisar como se eu nunca tivesse entrado. Como se eu fosse um cliente, como se eu fosse uma consultora, e vou enxergar tudo diferente hoje. E dali você já se reavalia, já renasce, Sim, e já refaz muita coisa. Só com essa visão de fora. Porque a gente fica, às vezes, bitolado, né? Sim. Com o dia a dia. Então, quando você viaja, conhece pessoas, sai da rotina, você vem com a cabeça diferente. Então, não tem que se acomodar. Vem, né? A gente estava falando isso agora, não foi? De viajar, para fazer um conteúdo fora. Justamente para destravar. Sim. E aproveitando, né? O seu ramo é... Móveis planejados. Quanto tempo você tem, assim, Eu tenho há 25 anos que eu tenho a empresa. Qual o conselho que você daria para quem está começando agora, assim, a empreender? Primeira coisa, não desistir.
Tem que ser resiliente, né? Tem que saber jogar. Sim. Não vai ser tudo bom. Não é fácil, né? Não é sempre tudo bom. Eu falo que tudo, hoje inclusive eu postei nos stories, que assim, minha rotina, né? Eu tenho que conciliar muita coisa. Eu moro sozinha, eu tenho filho, eu tenho estúdio, eu faço mil coisas. E aí hoje eu falei assim, cara, eu já tô há 2 anos quase naquela rotina de treino, de um monte de coisa e eu não vejo resultado. Por quê? Porque eu fico me sabotando. E hoje eu falei assim, aí de um tempo pra cá, né, foi onde eu mudei muito o meu estilo de vida, eu falei assim, eu preciso criar hábitos. E eu preciso, de fato, ser coerente com aquilo Luana, que... deixa eu só complementar o que você está falando. Nesse quesito, eu hoje, como eu tenho inúmeras coisas para fazer também, que além, né, da rotina puxada de trabalho, eu sou mãe de 3, e assim, hoje eu tenho uma mãe que a gente também precisa estar ajudando ela. O que eu faço nesse sentido é colocar prioridades. Eu hoje, eu tenho prioridades, e dentro dessas coisas que eu priorizei, eu me dou o máximo, mas tem coisas que eu engavetei um pouco o sonho, né? Guardei um pouco e tô deixando para um outro momento. Isso. Porque senão você não consegue dar conta e a Tem gente que ter um precisa estar equilíbrio, bem para tem que ter um cuidar. equilíbrio, tem que ter. Exatamente. E eu, inclusive, estava conversando com um amigo hoje e falei, gente, tudo é uma organização, assim, né? Principalmente a gente que faz mil coisas, né? A gente tem que dar conta de tudo. Então, a organização, ela é super importante. Porque quando você define... Porque, assim, eu tenho uma 24 horas de todo mundo aqui. Todo mundo tem a mesma 24 horas. Então, assim, tudo é definido de acordo com o que você dá ali, né? Por exemplo, você tem 24 horas. Né? A prioridade. Então, eu acho que a melhor forma da gente conseguir conduzir tanto a parte empreendedora, mãe e tudo, é... Cara, e é incrível... Também, prioridades tem fases, né? Tem. Fases que são prioridades. Você tem que entender o momento de mudar. Exato. E é incrível tá quanto tudo bem, menos né? tempo você tem, mais coisas você consegue fazer. Porque você começa a valorizar cada minuto. Meia hora você consegue fazer alguma coisa. Mas desde o momento que você não tenha tempo sobrando. Então você consegue começar a administrar seu tempo e começa a priorizar as coisas. E começa a dar certo. Você vê como que você é super tenho uma capaz. tática. Eu sempre começo pelo que é mais rápido. Quando eu tô com pouco tempo. Eu faço sempre uma lista. Eu trabalho Eu preciso nascer de Me novo. ajuda. Dá um caderninho. Eu vivo fazendo lista com canetas coloridas. Minha mesa é assim. As canetas eu tenho, o que falta? Faz a lista e aí eu seleciono daquela lista o que leva menos de 2 minutos. Às vezes é uma Olha, ligação, às adorei. vezes é uma mensagem que você tem É que passar. verdade. Principalmente no Legal. telefone, que você fica ali, Mensagem. ó, só rolando. Gente, eu tava achando meia hora tudo. Agora eu vou para 2 minutos. Então, assim, isso aqui vai levar 2 minutos, isso aqui vai levar mais uns 10 minutos, vai exigir muito da minha concentração, né, para fazer. Então, eu meio que seleciono daquilo ali o tempo que vai levar e começo sempre pelo que é mais rápido. Porque aí eu vou riscar mais coisa da minha lista. Exatamente. E tá aquela satisfação, né? Nossa, Isso, olha, Nossa, é como isso, que a né? gente se sente Foi capaz bom, e realizada. Isso é verdade, porque muitas vezes eu cansei de falar, gente, eu tenho ódio de WhatsApp. Mas assim, não tem como viver sem WhatsApp. Não tem. Tem pessoas que às vezes eu chego, olha, eu já vou responder, eu vou falar com você, vou te dar uma atenção. E às vezes é no dormido de uma criança, uma coisa assim, que você vai lá e faz isso e faz toda a diferença. Sim. Mas, assim, você tem que tomar cuidado para as pessoas também não te sugarem, porque... Isso Tem que botar acontece limite. muito. Isso acontece, se você não perceber, acontece... Porque quando as pessoas percebem que você está bem, que você consegue dar conta, às vezes as pessoas Elas querem... começam, né? Então, você tem que aprender, assim, a selecionar e limitar um pouco. Limitar. E é legal que Maíra falou sobre a fase, porque assim, eu vou falar uma coisa assim bem real, assim, de vida mesmo. Quando eu comecei nessa frequência de trabalhar muito, muita correria, eu ficava me cobrando o tempo todo, me sentindo culpada. Meu Deus, eu não tenho tempo para Pedro, é uma correria, eu não consigo Essa cobrança manter, com mãe equilibrar. é bem real. E isso acontece diariamente. Só que eu já entendi que tudo que eu faço é para quê? Para manter tudo que eu quero para ele de melhor. Então, assim, eu tenho que fazer. E ponto. Mas aí, vou te falar uma coisa. Que faz toda a diferença do tempo que você fica com o filho, do tempo que você fica com a sua família. Sim. É a qualidade do que você está colocando ali. Então, às vezes, eu fico pouquíssimo tempo. Hoje, por exemplo, eu fico pouquíssimo tempo com minha filha.
Eu busco sempre fazer as refeições junto com ela, né? Café da manhã, almoço, janta. Sim, para ter uma rotina. Porque é naquele momento, porque ela também tem os compromissos dela, então é naquele momento que eu tenho com ela. Então, naquele momento eu não olho o celular. É dela. Isso Aquele é importante. momento, Você tá ali presente ao filho, Gente, mas você... uma vez... Eu não olho o celular, Uma vez eu tô nunca- almoçando, eu converso com Exato. ela e é ali que ela É, sabe. quando Isso olho, vale né? pro marido também, né, Não, Maíra? Gente, tem que e outra senão você coisa. dorme no sofá, né? É. Mesmo? E teve um dia que Pedro falou assim, mãe, você só fica no celular. Ai, Cara, aquilo pra mim... Nossa. É a Foi qualidade. assim na esse alma. adoro. E aí, quando aconteceu isso, eu falei assim, eu tô errada em alguma coisa, óbvio, né? E aí eu parei pra pensar. Eu falei assim, cara, o que eu posso fazer, né, pra conseguir A autoanálise conciliar? machuca também. Dói, vai É na verdade. alma. Mas a gente tem que fazer porque tem que ser real. necessário, exatamente. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso, de certa forma, não ficar fazendo as vontades dele pra passar, né, pra passar a mão na cabeça, enfim. Eu falei assim, já sei. Como eu mudei de vida, né, tudo, dei uma virada de chave na minha vida, eu falei assim, não, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de manhã em casa, pra eu ter o tempo de qualidade com ele, de fazer o quê? E é o que eu faço, acordo, faço atividade, dou banho e levo pra escola. Essa função é minha, todos os dias, né? Todos os dias, assim, quando eu posso, né? Só que nunca é menos de 3 vezes na semana. Então, na minha cabeça, é como se eu tivesse... E é o que você falou, é a dedicação. Isso, porque Então, ele vai assim, guardar essa memória, que você Exato. participou, porque que eu você também, fazia. porque como eu falei, a gente tem que trabalhar, tem que fazer, tem. Só que a gente tem que, de alguma forma, não deixar isso escapar para não ficar automático, né? É. Porque, como você falou, de repente, como a gente trabalha muito com o celular, às vezes a gente fica na 20... Segunda-feira, natural, Luana, é um gente. dia que eu tiro, eu É não o tenho natural. babá na segunda, porque eu faço pessoalmente, até porque é uma maneira de eu olhar a agenda da semana toda, realmente, de ver se tem alguma coisa que está ficando a desejar, de prestar atenção nelas, né? Até porque lá a cobrança assim, são de fases diferentes, e isso assim é, né, complicado, mas a gente vai, né, pegando ideias, conversando, Exato, é o abrindo nosso network, olhar, É, né? mostrando É você o- que eu admiro muito, sempre admirei. Você já falou que sua filha já está com 18 e eu quero chegar lá com essa segurança e essa realização assim, de dever cumprido, porque eu converso com pessoas do meu ramo e que o meu ramo é um que prende muito. E uma coisa que eu não faço são coisas que eu aprendo dentro do próprio salão, ou com clientes ou com pessoas da área, que é amanhã ou depois olhar para trás e me arrepender de ter trabalhado muito e não ter olhado. Mas também não quero ficar parada no tempo, porque hoje as coisas Exato. acontecem assim no É estalo. muito rápido. Então, é esse que é o segredo, essa que é a mágica da coisa. É você conseguir dar conta e tudo de maneira assim, eficiente, né? E que seja prazeroso também, sem Vocês cobrança. estão falando de fase, eu tô numa fase super Aham. complicada. Eu tava no carro, já tinha começado o podcast, né? No ouvido das meninas. A gente já tinha começado. Surreal. Eva tá com 3 anos e eu tô com uma bebê de 9 meses. É. Nossa. E eu sempre senti muito orgulho. Falei, não, Eva não sentiu orgulho quando o Zoe nasceu. E, de fato, não sentiu. Só que agora tá vendo uma montanha, assim, uma avalanche. E ela tá me sugando de uma tal maneira que eu não tô sabendo lidar. É assim... Mamãe, eu vou no banheiro com você. Mamãe, por favor, eu quero fazer isso com você, eu quero fazer... Então, assim, ela não consegue imaginar que eu estou saindo de perto dela, que ela quer ficar comigo, assim, o tempo todo. E eu não minto pra ela, sabe? Filha, mamãe precisa saber trabalhar. Mãe, eu fiquei uma semana fora pra trabalho. Eu acho que isso despertou nela alguma sensação de que agora, Sim. quando eu voltei, gente... Que ela não quer desgrudar. Não quer que ela tá desgrudar. com um pouco de medo. E a gente fica... Não tem como a gente não se culpar, apesar de eu ser uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu preciso. Mas a gente é muito Mas, prático gente, quando é a gente com a loucura. gente mesma. É quando envolve o nosso ser principal, que é o nosso filho, Mas aí você tem coisa que ver, muda. assim, o que Socorro, acontece? A criança, quando cobra muito assim, você saber até onde ceder, né? É saber esse limite. Exato. Porque passou daquele ponto, você começa a ser meio que explorada, assim. A gente começa a ser Exatamente. explorado por eles. Eles têm um controle Você tá nosso. entendendo? Tem Ai, meu um Deus, vai, controle. fala Eles mais. vão sentir assim, eu controlo você. Mamãe, eu quero só você, Total, eu falo, controlo gente, você. ela me testa. entendeu? ela, Então, tipo assim, manipula total. É um domínio. Ela vai Mas criando isso é um domínio. fase. Amém. Tá pra Maíra, muda, né? vai melhorar, porque Amém. daqui a pouco tem a outra. Ai, eu amo vocês. Vai, né, gente? Tem que loucura. administrar agora. Aí tem agora que saber eu fiz uma impor coisa que eu não, agora porque tá e tendo evento depois- lá na loja. Eu falei,
falei, eu vim aqui encontrar vocês, eu falei, vou sair a francesa, porque senão eu ia estar lá até agora, ou ia estar acontecendo um escândalo e eu não ia ter conseguido sair, porque tá nessa fase. Ela tá nessa fase. E olha ela quer ver como... se ela consegue te Exatamente. controlar. Exatamente. E olha como eu o acho, ponto, né? Não sou psicóloga, não. Não, mas experiência eu acho só. que sentido. Depois, com o tempo, eu acho que as coisas vão acalmando. Vai, né? né? Assim, vai, com certeza. Mas Olha, eu pegando- conversei com a Estela aqui antes, ela falou pra mim que muda de fase, mas que... Ah, não, dando continua no trabalho. Imagina. Continua 18 dando. anos. Mas a gente que tem pequeno sempre imagina que pequeno é pior, né? Eu tenho... A criança, porque a né, ideia- no início, a criança menor, ela dá muito trabalho físico. Exige muito do seu físico. Esforço, eu acho. verdade. Fica Aquela cansativo, rotina cansativa e corre atrás de criança, aquela coisa toda. Na medida que vai crescendo, o físico Mental. diminui e o mental aumenta. Nossa. Ai, que loucura. Psicóloga. eu tô com uma de 15, gente, no meio do bolo, uma de 2. Nossa, 15, você tem uma 8 e bebê 2. também, 15, né? 8 e 2, São 3 fases diferentes. diferentes. É, totalmente diferente. Eu falei, Daqui tipo a pouco assim... você tem que dar mentoria, então, pra ajudar tipo, aí patati com as patatá, eu tô idades. ouvindo há 15 anos, assim, direto. Exatamente. Sei tudo já. Exatamente. E pegando esse gancho, né, dessa rotina, dessa coisa de mãe, empreender, eu queria fazer uma pergunta para Maíra sobre como que é para você, assim, trabalhar com a autoestima da mulher. Eu acho que tanto eu quanto todas nós aqui, né, trabalhamos com autoestima. Então, assim, como que é para você de perto, você, né, porque tem muita cliente na loja e eu sim. percebi, inclusive, né, de acordo com o tempo que eu tô lá, que eu percebo, elas querem conversar, sabe? Não é só vender roupa, né? Não é venda. O mínimo, a venda é uma consequência do que eu faço. E eu tentei fugir dessa área de comércio, dessa área... Eu sou formada em enfermagem, trabalhei, atuei. Só que era o meu propósito, não adiantava. Então eu faço isso com muito amor, com muito orgulho e venda é uma consequência. As clientes chegam lá, que muitas são amigas, chegam lá querendo ouvir uma palavra, serem ouvidas, sabe? Aí a gente oferece um café, a gente senta, a gente conversa, aquele abraço. Então, é muito gratificante. Esses dias teve uma que teve lá na loja com a amiga não conhecia a loja, nova, assim, 50 e poucos anos, tinha descoberto uma doença degenerativa. E a gente pensa uma mulher linda, alta astral, e chegou lá na loja e falou, eu vim aqui pra distrair, pra conversar com vocês, porque eu acabei de descobrir, ela foi, se abriu. Aí todo mundo ficou meio assim... Chocado. O que fazer? Aí foi uma compartilhando vitórias, lutas, e foi aquela comoção, aquela troca. E é isso que a gente leva da vida, né? São esses momentos. Exatamente. Então, a gente vai agregando e vai ajudando. E todo mundo aqui, todas nós somos vendedoras, né? Principalmente você, inclusive, eu tá sou direto no sou comércio. E aí, o que é interessante a gente ressaltar, né? Como que é desafiador, né? Ser vendedora, ser mãe, ser tudo. E na parte do empreendedorismo, eu acho que o maior desafio também, né, na venda, é você saber lidar bem com as pessoas. Porque, assim, por exemplo, eu sou fotógrafa, né? Hoje eu sou especializada em fotografia institucional, né, que são os retratos corporativos. E dentro disso eu lido com muitos empresários. Então, eu sei a dor um pouco de cada nicho, assim. E aí eu fico olhando, cara, e eu falo, você não tem noção do potencial que você tem. Tipo, deixa eu botar um espelho aqui pra você se olhar, porque quantas pessoas chegam lá no estúdio, assim, Não se enxergam, não né? se Não tem enxergam, não, tipo assim, mas talvez eu deva mudar. Muita gente fala assim, será que eu mudo de profissão? Ou será que eu mudo de ramo? E aí eu consigo perceber, assim, Os questionamentos são jogados pra outra pessoa decidir por elas. É muito trabalho, envolve muita coisa, né? coisa. E aí eu me pergunto assim, gente, como que pode, né? Como que, por contas de fases, obviamente, você acaba se duvidando, assim, do que você de fato quer fazer, ou se vai fazer outra coisa. E aí eu tento sempre ali. Como que a gente trabalha com autoestima? Como que a gente trabalha com... O problema de empreender é porque você não tem tempo de olhar de fora para dentro. Sim, exato. E quando você não consegue fazer isso, muitas vezes você está dentro da avalanche de coisas, de atividades, porque você acorda... parece uma gincana, porque Vive no vão te dar automático, tarefas, né? e você vai fazer, você começa... tipo assim, abre um olho... Começou, Ai, dada a vambora. largada e vai até a hora de dormir. Ai, E que assim, você não consegue parar para refletir, a gente não tem... quando sobra um tempo, você vai fazer o quê? Estudar, vai fazer mentoria, vai escutar alguém que já está num nível, né, mais elevado que o seu, que seja de espiritualidade, ou de entendimento, ou financeiro,
que a tendência do empreendedor tem sede. Mais, Ele sede. está sempre querendo mais alguma coisa, ele está inquieto, ele está sentado em casa, almoçando, ou no trabalho, está pensando o que vai fazer. E quer loucura, mais, gente, né? eu tô E a me gente- vendo nas suas palavras. Sim, Mas e a é- gente quer mais. Mas é exatamente isso, essa falta de acomodação. É o que algumas pessoas têm de acomodado. O empreendedor, a pessoa para empreender, ela não pode ser uma pessoa acomodada. Porque não vai rolar. Exato. Entendeu? Ela me fez lembrar de eu quando estou com algum problema, alguma coisa assim, né? Esse negócio da gente ficar pensando o tempo inteiro, né? Eu pego a estrada, pego a BR para dirigir, vou viajar, alguma coisa assim. Eu consigo achar tanta solução, porque eu acho que é uma hora que eu fico quieta ali. Que você aí vai eu tô prestando refletindo, atenção, né? você É vai obrigada a refletindo, parar aquilo, para né, seu fazer. pensamento e você vaga. vai, a solução sempre vem, né? É verdade. Tem problema, tem solução. É verdade. Meu pai sempre falava assim para mim, filha, tá com problema? Resolve, nem que você arrume outro. Pelo menos o problema vai estar diferente, né? Então, assim, sempre tem a solução, sempre tem, e vem justamente nos momentos que a gente menos espera, porque a Sim, nossa sim. cabeça não para. Não para. É verdade. É. E é isso, mas é um prazer assim, imenso, né, da gente tá aqui trocando essa ideia, porque a gente vê que a gente não está sozinho no mundo. Exato. E você falando, força. né, das pessoas que você atende e que você acaba o olhar seu para ela é diferente do que ela está se vendo naquele Exato. momento. E eu faço Então, de como que a tudo gente naquele vê que momento tem pra- necessidade de a gente parar e se analisar, de se valorizar, né? E olha- De ter o Aham. nosso momento, da gente também saber que a gente precisa passar isso para as pessoas, porque A tem força, gente que né? precisa se inspirar, Não, sabe? claro. Porque não é fácil. Você todo dia, você é cobrada. Nem todo dia você está bem, mas todo dia você tem que ir. Todo dia você tem que atender as pessoas que vão lá em busca de uma palavra, de um abraço. Como que está latente nas pessoas, Sim, sim, cada sim. vez mais. Da pandemia para cá, a gente conseguiu enxergar isso muito mais, sabe? E a gente também acho que valorizar teve muito. mais esse cuidado Eu também, acho também. de olhar mais para as Passou a pessoas. voltar, olhar pro Sim. próximo, É, mais você, amor, né? você Mais vê que você carinho. chega nos ambientes hoje, mais acolhedor, mais a gente acolhedor. tem aquela É. preocupação, tá sempre com a mesinha, um café, essa coisa, assim. Tal da experiência, né? Mas ao mesmo tempo Uhum. em que fora desses ambientes a coisa está mais fria possível. Sim. Por Teve exemplo, uma- um exemplo, trânsito, né? Tipo, Ah, sim, tá tudo caótico. Tudo muito caótico. hostil. Se a gente não Tudo. criar aquele ambiente, né, pra proporcionar, o mundo tá caótico. O É verdade. aconchegante, assim, né? Porque... E voltando no que você estava falando, né, no início com Maíra, sobre a venda, sobre ser vendedor, e isso que a gente está colocando do acolhimento, sim, né, disso dessa tudo. experiência. Aham. Eu acho que o grande diferencial hoje de um bom vendedor, de uma boa venda, é você saber realmente ouvir. Ouvir. Você É o saber ponto-chave. ouvir e você saber Concordo. ler o cliente. Seja no ramo que for. É o Seja no ramo ponto-chave. que for. Você viu a necessidade daquele cliente, por exemplo, uma roupa, o que cai bem, o que não cai bem naquela pessoa, né? Você saber fazer isso. Eu que trabalho com móveis, com a casa da pessoa, então qual a necessidade que ela tem naquela casa? Rotina, né? Qual é a cor, qual é a Lifestyle, rotina da aham. casa? Se você quer aquilo tudo. entender, né? Quanto mais você entender do seu cliente, quanto mais você ouvir do seu cliente, mais assertivo você vai ser. Sim. Então, essa é a diferença do exatamente. vender. Né? eu acredito que para você, então, que trabalha com investimento, assim, que é de mais alto, né, de investimento, que você coloca um móvel na sua casa, assim, modulado, você vai levar um tempinho, né, para poder trocar. Então, assim, eu acho que... Se for toda skin, vai levar uns 20 anos. Olha aí! Gente, Você só vai querer complementar, incrementar, não é isso? Isso. Então, é aí que você entra. Eu acho que esse cuidado deve ser maior ainda, né? Porque Sim. não é uma roupa que você é uma levou decisão, e né, troca, muito se for o importante. caso. É uma decisão muito importante. Então, assim, não pode gerar dúvida. Uhum. Né? Quando o cliente ele faz uma escolha, se eu sinto que ele está em alguma dúvida, ou até percebo que tem uma coisa que não vai dar muito certo, pela experiência, né, que a gente já avisa, olha, vamos fazer dessa forma que vai ficar melhor, vai ficar mais fácil até de você, na prática do dia a dia, de usar, É porque às vezes a pessoa vê uma imagem de uma coisa lá na internet e chega, eu quero isso. Mas a casa em si,
vamos supor, uma sala, tem um isso é muito formato bom, que não gente. vai... Não tem coisa coisa lá. melhor. Chega, é uma Gente, eu chego em casa, não tem sensação melhor. Hoje chegou a minha cabeceira, né? E eu fiquei olhando pra ela e falei, ai, eu te amo. Porque assim, é tão bom quando você... A Se identifica, conquista, gente. E aí é o que eu falo, tá vendo? Que tudo, exatamente tudo leva à autoestima. Porque é só você mudar alguma coisa É em casa verdade. que você já fica... Nossa, Isso em é casa, verdade. pelo menos, Eu é assim, amo, o meu eu refúgio. Eu amo. chego em casa, é óbvio que eu tô vivendo dias, assim, de que... Ai, né, eu chego em casa e o sossego não vem, mas vai vir, em nome de Jesus. Mas sempre foi meu refúgio, eu sempre amei minha tem que ser casa. o melhor lugar o do melhor mundo. lugar Eu observo do mundo. muito isso nas suas postagens, Maíra, o cuidado que você tem, né, para arrumar uma mesa, Nossa, ela é os muito ambientes, detalhista. a questão sua da decoração, como que você gosta do conforto, né? E Nitidamente, isso é dá muito pra ver, legal, é. porque você consegue passar isso para as pessoas, Que tá? bom, que bom. Continue. Eu falo, até a xícara importa, né, os detalhes. Então, importam. agora vamos aproveitar esse gancho aqui pra gente falar de conexão, né? A gente que tá, principalmente como somos vendedoras, a gente vive nesse mundo virtual, né, que é a internet, que é onde o nosso maior meio de venda hoje. E eu quero aproveitar para falar sobre um assunto interessante, que assim, eu estava até conversando com uma amiga mais cedo, que como eu trabalho com empresários, né, muitas pessoas chegam, tipo, eu quero fazer um ensaio institucional. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reuniãozinha de 1 hora para eu entender mais ou menos, né, o que você quer passar, qual a sua profissão, para a foto ficar bem clara e transmitir aquilo que você quer passar para as pessoas. E o que é interessante, por que eu tô tocando nesse assunto? Porque hoje, né, como vivemos um mundo virtual, assim, digital, existe um meio de comparação muito grande. É verdade. E é uma coisa que acaba com muitas pessoas, vou ser bem drástica porque é verdade, né? É verdade. Eu vi pessoas do meu trabalho, porque eu faço marketing também, então assim, eu tenho um acompanhamento maior, além de foto, né? Tô um mês inteiro com aquela cliente, então eu vejo o quão prejudicada ela fica por conta de comparação e N coisas. E o que eu quero falar da conexão? Essa conexão que Maíra faz eu acho importantíssima, porque ela passa o real dela. Ela fala da fragilidade, ela fala da dor, né? E esse é um ponto interessante. E aí eu trago isso sempre para as fotos. Por quê? Porque quando o cliente chega lá e eu marco essa reunião para entender o que ele é ou qual a mensagem que ele quer passar, eu sempre deixo bem claro. Porque hoje em dia, né, gente, na internet tem tantos assuntos, principalmente um ponto importante, arquétipo. Eu sei um pouco de arquétipo, porque eu trabalho com imagem, mas os arquétipos, se você não usar de forma correta, para quem não sabe, arquétipos são sinais que dão a você para ter uma clareza, né, na imagem que você quer passar. Comunicação não verbal, né? Exatamente. Então, assim, se a pessoa não souber usar, porque assim, é para orientar. Eu tô vendo pessoas aí Não sabendo usar e repele. vestindo o arquétipo que não é dela. E aí acaba ficando, e aí eu vejo mais ainda as pessoas assim, querendo ser melhores que as outras. Não, e isso traz uma frustração terrível, é uma porque frustração a pessoa tem terrível. que encontrar seu lugar no mundo, né? Gente, Então, Encontrar assim, o seu diferencial. Exato, É exato. tão simples. Você Exato. fazer as E coisas. assim, é, Coisas parece que você simples, mas Não, mas é porque quem não faz, mas parece simples. E assim, surreal isso. o público, né, tem pra todo mundo, sabe? O sol nasceu pra todo mundo. É verdade. De fato, o público é pra qualquer um de nós, né? Tanto na sua área, na sua. Você tem um salão, né? Isso. Noelia tem um salão de Isso. beleza. Eu lembro, eu já tive tem, lá. já trabalho com essa área há mais de 20 anos. Já somos 25 anos nessa área. E esse salão que eu tô agora são 6 anos, né? É o New Ideale. E eu trabalho com pessoas, né? Trabalha literalmente com autoestima. Literalmente. E o que eu gosto de passar para as pessoas é a verdade, e o nosso diferencial lá é acolhimento. Isso. Mas esse é o ponto-chave. Porque as pessoas, elas procuram o quê? Conforto, acolhimento. É o Isso. ponto principal de qualquer negócio. Não tem como. Se você não tiver isso, se a pessoa não se sentir acolhida ali, ela não volta. Não. Não volta. Não volta, ela deixa ali um valor e depois ela não vai se sentir especial e vai
Próximo, né? Maíra, que é uma pessoa assim de muita personalidade, eu imagino você trabalha, coloca a roupa, tira foto, aí a pessoa chega lá, quer a roupa igual no corpo, E às vezes não fica mas igual, o biotipo né? é diferente. Não fica, porque eu sou Não uma fica pessoa. igual. Eu sou muito dramática pra me vestir, né? As pessoas falam assim. Lógico, eu tenho meus momentos mais basiquinhos, mas a maioria é sempre assim, cores saturadas, essa extravagância, esse vestido. Sempre Esse mais look chamativa, tá- né? Não, e isso é uma Agora, coisa que deixa você eu vai te fazer uma praticando pergunta. e vai Como- acontecendo, né? como Cada que vez mais. A sua vendedora lá, ela faz quando o cliente coloca uma roupa que não ficou legal. Esse é um Como ponto. que ela fala pra ele isso? como- Ou como que ela não conduz, fala? né? Entendeu? Olha, Como a que gente você sempre fala, faz? a gente nunca pode vender. Eu falo pra elas, eu não quero nunca que vocês vendam uma coisa dizendo que tá boa, porque vai chegar ali na frente. Vocês vão falar assim, que isso? Como que deixaram você sair daí? Quem te vendeu? A cliente nunca mais volta, entendeu? Então o feedback é necessário, óbvio que com carinho, Todo com jeitinho. cuidado. A cliente sai do provador, ai, adorei! E o negócio chega é lá, Mas horroroso. aí, se a pessoa falar, ai, adorei, não tem como também a gente falar assim, nossa, pelo amor de Deus, não ficou bom? É o Não estilo tem da como pessoa. pegar outras e falar assim, olha, você vê se essa daqui não vai A ficar gente melhor. tem que passar a bola, Estela, é muito complicado. Quase nunca acontece isso, tá? Porque as pessoas que entram lá na loja, elas se conhecem seu estilo. E são raras as pessoas que se identificam com o meu estilo Maíra de se vestir. São pouquíssimas. É uma peça Pouca, aqui, isso outra aí. ali. Tipo, as pessoas já chegam assim, nossa, eu amei isso, mas eu sei que em mim não vai ficar legal, porque Maíra, né, é Reconhece. extravagante. Mas então é elas se autenticidade, conhecem. cara. Mas quando as clientes chegam, elas já se conhecem o gostinho. Já Mas vai o que a gente aprendendo. faz? Exemplo, tem cliente que chega lá, que é extravagante pra outra viés. Exemplo, gosta de tudo. Tipo, lustre na orelha, um negócio gigante aqui. Aí Brilho, a gente fala assim, olha, vamos lá. transparência, e cor. Exatamente, vamos lá. Olha, Uma o coisa brinco ou muito outra. grande junto, que isso aqui não tá legal, tá pesado. Então, as Já dá um consultoras, elas feedback, têm... né? A gente tem esse treinamento antes, por quê? A Lila tem essa Isso gera curadoria. confiança. É, Exatamente. verdade. Então, a cliente nem esperava ouvir isso. Tipo, poxa, não tá legal. Automaticamente, a gente vai perder a venda de uma peça. Mas a gente não quer jamais que a pessoa saia dali, tipo, sabe, pecando no vestir. Então, isso aí a gente tem muito cuidado. Graças a Deus, tem Não, muito mas cuidado. é um ponto importante, né? Importantíssimo. Tem que ser. É o que eu Luana, falo. deixa eu Você te pode não vender, rápido, só pra eu concluir. A gente pode não vender a produção naquele momento. Mas o atendimento foi tão essencial, tão bacana, tão verdadeiro, Faz a diferença. que a cliente vai sair e vai lembrar de quem na hora que for comprar sim, alguma ela vai coisa. Vai ser comprar da Lila e vai retornar por isso, entendeu? Você está falando desse tema, né, de arqueotipos e Arquétipos. arquétipos. Eu imagino você lidando na era do filtro, né? Com foto. E aí, como que é isso? O pessoal quer que coloca? Enjoada. Quando a gente fala de filtro, ela fala, Deus me livre, eu não aceito. Ela faz até um Não contrato. vai Não, eu não filtro. É verdade. Não, você quer me matar, a Maíra sabe. Eu chego lá na loja, não vou colocar filtro pra colocar no feed. No story até deixa passar, mas no feed não vai, porque eu sou... Gente, agora, eu brinco muito, né, com esse negócio de virginiana, porque eu sou muito detalhista, enjoada. E eu não gosto, porque assim, o que acontece? Claro, nos stories, gente, tudo bem, vai ficar lá 24 horas, vai sumir, Mas as enfim. pessoas estão muito Tipo, descaracterizadas, né? muito. Eu já encontrei com gente na rua que eu surreal. falei, nossa! Imagina, aí vamos brincar. Imagina alguém dormir com a outra, aí acorda no outro, te pega na balada, quando eu digo, gente, quem é você? Cadê a pessoa que estava comigo? É loucura. A única coisinha eu vou falar, porque eu não ligo. A única coisinha que eu gosto é de ângulo. Portanto, as pessoas passam na roupa e me fazem, nossa, eu achei que você fosse maior. Eu falei, é só ângulo. É um truque. É só truque. Mas eu acho, assim, importantíssimo. Gente, olha só. Eu conversei com uma amiga, mês passado, ela tá falando, Lu, como que pode, né? Às vezes eu me olho, assim, com filtro, e sem filtro eu não me reconheço. Que isso, Como gente? assim? Tipo assim, ela já tá tão habituada. Na verdade, ela não Deixa quer ela no peito. aceitar. Sabe o que ela falou? Eu vou pra faculdade, eu nem passo maquiagem mais, eu não faço nada, porque o que eu vou postar, o que eu vou fazer é de filtro. Olha só. Olha a mentalidade Não, das aí pessoas não. como que tão, Gente, não tem lógica. cada vez mais o mundo virtual tomando conta da vida real Não de tem algumas lógica. pessoas, Eu né? vou, assim, o que eu posso fazer dentro da foto é o quê? Tirar uma espinha, né? Dar uma clareada na olheira. Tudo bem, mas agora aquela coisa muito pesada, não esquece, não existe. Descaracteriza, né, a Total. pessoa. E Estela, eu queria saber de você o seguinte, dentro dessa sua caminhada, né? Que a gente conversou um pouco desde o início, como que é pra você? O que mudou em você, assim, em si? Esse caminho do empreendedor que você falou, eu achei interessante uma parte que você falou que quando você pega o carro para viajar, você vai pensando e dentro disso, né, você começa, obviamente, a pensar também nessa trajetória, em tudo que você convive, né, atualmente. Para você, o que mudou em você, assim, empreender? Toda essa rotina, tudo isso?
Olha, mudou muita coisa. Da Estela si, que começou. em si, da exato. Estela que começou para a Estela hoje, o que mais mudou foi o meu nível de paciência. Eu acho. Minha tolerância. Sim. Minha tolerância, meu filtro. Com o que me abala e o que não me abala mais. Entendeu? Perfeito mesmo. Principalmente isso. Sim. Eu, no início, quando não era tão madura, qualquer coisa eu me abalava. Ai, nem Qualquer me fale. coisa Eu choro de Nossa, tudo. Tudo eu ficava choro. nervosa. Mas chega uma hora eu que muda. ficava- Teve cliente que já me Tudo fez eu chorar dentro da loja reclamava, também. Nossa, Qualquer tudo isso. coisinha, eu Aí me desabo. eu fui aprendendo. Fui aprendendo a lidar com aquilo. Fui aprendendo que aqueles 10 segundos não vai mudar o fazer meu diferença, dia. É, Eu fui aprendendo que aquilo ali... Maturidade. maturidade, É né? Então, verdade. assim, é muito difícil me abalar. Torço para não me abalar, porque eu viro um leão. Socorro. É porque Então, para abalar é assim, mais difícil. É, porque tá muito difícil chegar, entendeu? Nesse ponto. E Aí isso você é não muito quer desabalar. importante, isso é muito importante em uma característica de qualquer pessoa que queira exercer um cargo de liderança. Sim. Ai, gente, eu tenho É o tanta dificuldade controle. pra ser líder. É o Eu controle. confundo. Calma aí, depois daqui a gente vai ter uma mentoria, tá? Não, mas Estela? agora, mentoria agora. Gente, é sério, sabe por quê? Eu sou muito amiga. Ai, Aí Aí tem eu um tomo, limite, tomo na né? cara, entendeu? É isso mesmo. Quem tá ouvindo, eu tomo mesmo. Maíra, tem Aí coisas- você tem que saber o limite, Ai, até onde você tem vai. coisas que eu dar. fazia Porque que eu não hoje em faço mais, dia, mas tem coisas assim, que eu ainda faço. antigamente, havia uma divisão muito maior entre Influencer, funcionário, aham, né, sim, e, aham. e empresário, e dono, né? Era aquela coisa assim, empregador, né, empregado. Era muito dividido. Sim. Chegava a ser até uma relação uma coisa ríspida, tipo- né? Isso. Até chegava a ser uma relação ríspida. Mas com o andar do De tempo, tudo, né? de tudo, hoje as relações, elas precisam também ser melhores. Exato. Precisam ter relações também mais próximas com quem, né, com seus subordinados, com as pessoas da sua equipe. Hoje a gente trata como equipe, são pessoas. verdade. Você não vê mais, eu não tenho um empregado, eu tenho pessoas. Exatamente. Eles fazem parte ali do meu negócio tanto quanto eu. Então, você saber administrar e colocar essas pessoas, né, para trabalharem junto, numa sinergia, numa energia boa, todo mundo, é difícil. É. Mas aí é que está o seu papel. E é até onde você vai... uma coisa é, eu sair daqui e vou para um happy hour com os meus, né, com a minha equipe. E tá ok. Mas é diferente de você ter essa amizade que se confunde. Eu sou amiga de todos os meus funcionários, de toda a minha equipe. Eles sabem que podem contar comigo, entendeu? Sempre. Mas aí é você saber até onde isso vai e com quem vai. Porque É verdade. existem pessoas e pessoas. Em todo Sim, lugar é exato. assim, até com seus próprios amigos. Sim, com certeza. Você tem amigos em que você confia mais e você tem amigos em que você sabe que você não pode As confiar pessoas vão tanto. fazendo até o ponto que a gente aceita, né? Isso, então você vai saber lidar até onde você vai com aquela pessoa, com aquela pessoa da sua equipe. Entendeu? Então tem aquelas pessoas que vão ficar mais próximas de você, sim, e que vão saber se posicionar naquele lugar onde elas estão. E tem outras que você vai ver que não vão saber se posicionar. Então você sabe até onde você vai com ela. Maravilha. Pois é, e nesse ponto é importante, assim, você não precisa conviver ou estar lidando com pessoas que muitas vezes você não quer. Mas você tem que saber como separar isso. Você tem que fazer pastas. Essa pessoa é uma pessoa para sentar comigo, essa pessoa é uma pessoa que eu preciso ter uma relação de trabalho, essa é uma pessoa que eu posso ter uma relação de negócios, porque você não precisa ser, digamos assim, tá numa situação com a pessoa por algum interesse. Não, zero. Se houver uma necessidade de estar lidando com uma pessoa que seja por isso, mas que isso fique claro. Não, nós vamos ter uma relação de negócio. Não precisa você sentar com ela e fingir que é amigo. Então, quando você tem clareza com as coisas, a melhor coisa para poder você lidar com pessoas é você ter clareza e não deixar as coisas obscuras, assim, tipo, no ar. Isso é uma coisa que eu aprendi, né, com o tempo, porque tem pessoas que trabalham comigo juntas, né, mais de 20 anos. Eu tenho gente de 10, de 15. É uma equipe duradoura.
Mas não é fácil, não, tá? Porque você acaba se envolvendo com as questões pessoais, né? Mas você tem que ter esse cuidado de saber, é o que ela falou, quem vai, quem não vai. Saber A sensação que eu tenho, até onde você como vai. empreendedora e como empresária, é que eu sempre vou estar no lugar de erro para essas pessoas. Sempre vamos, por mais que a gente ceda, por mais que a gente dê o nosso melhor, por nunca mais que tá a gente abra o espaço para ter essa intimidade, sempre em algum momento isso vai voltar, Maíra, se mas voltar isso, contra você. esse que é o desafio, você É, continuar um desafio. com a luz, a estrela brilhando e sabendo que A primeira mesmo coisa é você assim, mudar o seu O meu pensamento. comportamento. Mas o seu Que- pensamento, Entendi. a sua forma de pensar. que mesmo assim você vai estar inspirando essas pessoas. Deixar fluir, né? É. Porque muitas vezes é um excesso de admiração, eu costumo pensar assim. Vou pensar assim Exatamente. também. E uma coisa isso reflete dentro equipe. essa sinergia da equipe vai sim. refletir dentro da sua empresa, assim, o cliente que chegar, ele sente isso. Ah, não, Sente a sim. vibração no lugar. É Se total. ali você tá, Sim, eu tô falando já- na empresa, tô falando em casa também, porque eu tenho uma galera, eu falo uma galera que É, eu tem tô que ter quase um- a caravana dentro de casa, né? Cheio de filho, né? É uma loucura. Mas uma galera em casa, então assim, eu fico meio, eu não tenho mesmo, eu melhorei muito, mas assim, eu preciso falar, eu falo, gente, eu tenho que falar a mesma coisa 1000 vezes pra gente, alô, vocês estão me ouvindo? Eu tô aqui. Que, enfim, eu acho que tem que mudar dentro de mim, eu tenho que me ver mais como líder para eu poder passar essa autoridade, essa Maíra, imagem, né? uma outra coisa que eu aprendi também é que mesmo o óbvio, ele precisa ser falado. dito, né? Ah, É, sim. porque muitas vezes você deixa de falar porque tá tão na cara, mas precisa. E sempre, repetidas Nossa, eu falei vezes. sobre isso. Eu não sei se vocês viram que um banco postou, saiu a cartilha dele de vestimenta. Vocês viram sobre Não isso? vi, não. Um banco nacional saiu a cartilha de como os employers têm que se vestir. Exemplo, blusa rasgada, sutiã aparecendo, tudo. E eles falaram, olha, é interno, né? Mas vazou esse documento. Que as Nossa. pessoas não podem se vestir assim, assim, assado. E muita gente criticando e muita gente. E eu falei exatamente isso. O óbvio tem que ser dito, que as pessoas Tem que estão ser. sem noção. É. Tem gente, decote muito profundo, Nossa. transparência, sutiã aparecendo. Então todo mundo, muitos criticando e outros falando. Eu falei, gente, o óbvio tem que ser dito. E você veio Hoje em dia- e falou o que eu falei pra mim. Ou seja, eu tenho que ouvir isso também. O óbvio tem que É. ser dito. entendeu? Trazer pra você. É porque a gente também está num momento de transição, né? Você sabe que o mundo está mudando e a gente está pegando uma fase que está bem óbvio. Então, assim, hoje você vai na rua, você vê a mulher tradicional, você vê uma mulher muito moderna. Ah, é, a E assim, moda, você ela- tem que aprender a lidar com isso também, porque aí tem lugares que ainda não cabe certas Exatamente, coisas, mas as pessoas entendem que Posso tudo. pode. Não, eu acho que é um senso muito crítico, assim, né? Exatamente, É um bom senso, gente. Muitas vezes, sempre quando eu saio, quando eu tô em produção, que eu tô na rua, eu vejo, tipo, é uma coisa tão... E, assim, um ponto interessante também pra falar é que a moda em si, né, tudo isso, essa coisa do vestir, ela não vem da melhor marca. Nossa, É, zero. é um senso crítico Nada total. melhor Sabe o que eu penso? Eu penso assim, em tudo pra mim, tá? Vou tirar pra mim. Tudo que eu vou fazer, eu vou estudar. Eu vou pesquisar, sabe? É muito fácil você ter informação. Porque hoje a facilidade que a gente tem com a internet, com tudo, a facilidade é assim, é muito prático você pesquisar qual look combina melhor com Tem gente que não tem interesse. Cara, eu tenho blusa. Gente, eu tenho blusa de R$12. E que eu boto um look, monto um look maravilhoso. Falta de interesse. É falta de estudar, eu acho, sabe? De querer. Exatamente. As pessoas querem tudo prontinho, entendeu? É falta de querer. Aham. Porque quem quer alcança, né, meninas? Assim, É verdade. Eu vejo por mim. Eu sou uma improvável, sabe? A minha trajetória, eu sou de Campos, meu marido vai ouvir isso e falar assim, agora você assumiu que você é de Campos, né? Porque eu sou mineira, nasci em Minas, então ele fala que eu nasci e vim embora. Então, formei em enfermagem, sempre lutando, desde 14 anos comecei a trabalhar em loja e tudo. Então, assim, eu conquistei minha boa sorte. Sabe, eu não esperei cair no meu colo, então eu fui atrás, eu não esperei nada pronto pra mim. Exato. Entendeu? Então Então todo você mundo que teve tá força de disposto, vontade. tá É. disposto a alcançar Eu o falo- seu lugar, é. vai conquistar. Quem não Óbvio que trabalha, sem quem não pisar em quer, ninguém, sem olhar pro gente. lado, fazendo o seu, tendo toda a honestidade e gratidão, né? Gente, Então, não trabalha Maíra, quem não quando eu quer, dou de cara com uma adianta. pessoa assim, com essa veia, pessoa jovem, que tem essa coisa, eu incentivo bastante. Já quebrei a cara diversas vezes, mas eu não perdi Não isso. perde, Faz isso parte. que Tem bom. coisa que eu não faço mais. Isso aí. Sim, sim, Mas você sabe o que convém, Até né? onde eu vou. Mas eu admiro e eu fico feliz comigo mesmo porque eu consigo impulsionar.
Que bom. Gente, eu tô no meu Incentivar. sexto estúdio. E você pode ter certeza que as vida pessoas que são é de impulsionadas por erros e você acertos. vão lembrar de você pro resto da vida com essa Exato. gratidão, com esse carinho, Exato, sabe? exato. De verdade. Exato. Porque eu gostaria de ter tido, por exemplo, alguém pra me impulsionar. Sim, Sim. Gostaria mesmo, porque quem me impulsionou, ó, foi Deus. foi Deus. Exatamente. O tempo inteiro. É. Ele me mostrou o que ele tinha pra mim, em diversas maneiras. Mas- Mas eu não tive ninguém pra virar pra mim. Óbvio, além da minha família, né, e tal. Mas ninguém, sabe, pra virar pra mim e falar assim, nossa, caramba, você... Eu fico até arrepiada de falar. Porque hoje em dia, eu sou reconhecida por pessoas que antes fingiam que não me viam. Uhum. Entendeu? Então, assim... É, mas isso é muito verdade. É. assim. Isso é um termômetro. Para eu você sei. saber É. que nível que você está. É. Exatamente. E é onde você precisa entender o que você pode melhorar, o que você, né, o que você tem que deixar de fazer, porque eu falo que dizer não pra mim hoje é um ponto chave que eu virei muito fácil. Antes eu não sabia, gente, eu tinha medo. Tudo, Eu né? aceitava tudo, eu não sabia dizer não. Eu não valor. Então, Entrava em cada consequentemente, furada. consequentemente, aquilo pra mim, eu me desvalorizava. Desvalorizava o meu trabalho, Exatamente. porque eu não sabia dizer não. Não, tem que fazer. Eu ficava, sabe, sem jeito. Hoje não, hoje... eu me recebi uma proposta. Não, porque não? Não preciso ficar dando explicação. Mas esse ponto é importante pra tudo, né, gente? Principalmente pra gente, né, que trabalha com venda, com empreender Com pessoas... com pessoas. A gente tem que saber o que não serve pra gente. Acho que o principal, Exato. às vezes as pessoas não sabem o que querem. Exato. O que mas não elas serve. precisam saber o que elas não querem. É verdade. O que eu não quero, o que eu não aceito, isso aí, vocês que estão ouvindo, tem que ter na mente. E exatamente, não quero, não e aceito. exatamente isso por isso que você falou, que eu não sabia o que eu queria, obviamente, né? Porque eu não sabia dizer não. Sim. Eu vejo que eu tô no meu sexto estúdio, como eu falei, né? Aham. A vida ela é feita de erros e acertos o tempo inteiro. E assim, teve um dia que eu me peguei assim reclamando, tipo, por que Cansada. que antes, devido a não ter falado não, né? Eu deixei passar muita coisa. E aí eu parei e fiquei assim, poxa, eu fiquei tanto tempo aceitando algumas coisas, eu poderia estar em outro nível hoje e tal. E aí uma cliente minha, a Madê, ela falou assim, Lu, você já parou pra pensar no que você conquistou agora? Para de pensar no que não deu certo. Já foi, já E passou. forjou você. O que você Exato. fez serviu pra você Exato, ser quem você é. e de fato muda mesmo, porque assim, quando eu comecei, né? Exato, quando eu comecei lá atrás, eu trabalhava com infantil, né? Newborn, bebê, gestante, parto, já fiz vários partos. Então, assim, era um nicho completamente diferente do que eu tenho hoje. Então, assim, talvez também, se eu não tivesse, né? Ter passado tudo que eu passei, eu não estaria Luana, onde... na guerra, no antigamente, nicho que eu tô. quando os guerreiros chegavam, eles exibiam cicatrizes como, né, como honra, conquista. E aí a gente tem que fazer o quê? Pegar as feridas e Exato. fazer delas cicatrizes, fragilidade. porque a cicatriz não dói mais. Enquanto você ainda tiver assim, com essa dor assim, né, da Ai, o que eu poderia perda, ter feito. Ai, é porque ainda você não conseguiu cicatrizar. Né? Mas é o que ela falou. É o que te forjou, que está fazendo que você. me deu Você força, tem reconhecimento em campos, sabe? Todo mundo conhece. Jovem ainda. Exato, tem muito... Vai pensar no Gente. que vai conquistar, meu amor. Vai ter... Não, e eu tô muito nessa fase assim mesmo, de buscar, de querer o diferente, Tava até falando com a Maíra, a gente tem que sair daqui pra fazer trabalho em outro lugar, pra sair da caixa, porque É o tal eu do odeio, empreendedorismo, né? gente, eu odeio. Ai, já tá pequena, vambora. Pegar mala, você nômade, vambora. Vambora. Nômade também. Você nômade, ai que loucura. Gente, às vezes eu sou meio narcisa, entendeu? Nossa! Literalmente, eu odeio me sentir como se eu tivesse no mesmo, assim. lugar. Aquilo me gera Desconforto. um desconforto. E você, como que você faz pra lidar lá no salão? Porque assim, vamos pensar aqui, né, agora. Eu trabalho com produção, com foto, então vai mudando. E aí a gente muda cenário, enfim. Ela é com roupa, ela com móveis e você com pessoas. O que você faz diferente dentro do salão pra, tipo, ficar diferente, não ficar... Então, eu analiso muito, assim, as pessoas que já vêm do mesmo tempo que eu venho. Sim. Eu analiso as pessoas que estão chegando agora. Porque hoje, por exemplo, eu vejo, assim, o imediatismo em tudo. Total. E os salões hoje, eles viraram estúdios. Então, assim, salão, para você chegar e fazer de tudo, é difícil abrir. Hoje, por causa de mão de obra, por das pessoas serem independentes. E
O que a gente faz é ser expresso, ser rápido, atender a necessidade. A praticidade. Ficar atento às tendências, entendeu? Por exemplo, hoje é uma extensão de cílio, é um nail design, é um cabelo que você tem que estar de olho na questão da coloração pessoal, essas coisas tudo todas. isso. Então, você tem que ficar ligado, porque Inclusive, senão você fica... Maíra passou por uma transformação agora, né, de coloração. Pois é, Maíra a vida toda loira, aí agora ela se encontrou, tá maravilhosa, perfeita. Uma nova fase, né? Isso. Uma nova senhora. E a gente tem que entender as fases das pessoas. É só você ficar atento ao olhar o mercado e o que você quer beneficiar o seu cliente, porque senão você fica a vida inteira lá Verdade, aplicando tinta, verdade. fazendo uma coisa que você fazia 20 anos atrás. Mas isso é interessante mesmo. A gente tem que tentar o máximo, Renovar, né? sempre renovar. tentar andar à frente. É. À frente. E, gente, nosso Se tempo... antecipar. Passou não, tão não é rápido. possível. Quero mais. Produção, mais uma hora, por favor. Então, é isso. Foi ótimo, né? A nossa troca de Foi muito experiência, bom. porque É verdade. cada uma Muito de nós bom. temos experiências diferentes. Não, e outra coisa que eu tava reparando aqui, vocês falando, e eu admirado, obviamente, nós, nichos completamente diferentes, verdade. mas um propósito vai afunilando, É. né? E a parte de se reinventar, de conquistar o nosso lugar, acaba sendo o mesmo viés, É verdade. o mesmo propósito. É muito legal. um propósito só em áreas diferentes. Diferentes. Aí Que foi legal. muito bom, amei. Eu Já também, quero amei. Obrigada, obrigada pelo Ai, convite. gente, Foi muito uma bom. honra também. Feliz Dia das Mães pra nós. hoje. É verdade. Nosso Ainda mês. tem isso, né, gente? Que tem ainda isso. daria mais uma pauta aí Nossa, para. mãe do céu. Mais 5 horas de pauta. É verdade. Então é isso. Muito bom. Prazerzão. Obrigada.